das bruxas antropófagas. E aí, claro, Baba Yaga vai ser o foco principal, mas vamos falar também de João e Maria, a bruxa reganha-dentes, que é uma derivação de Baba Yaga. Eu botei o áudio hoje, eu esqueci de botar esse áudio, mas aí depois é até bom, vocês ouvem com calma. A Helena Faria contando a bruxa reganha-dentes, que é um caso à parte. A Kelly sabe como eu adoro essa versão, como é legal, né, Kelly? Ela contando a bruxa reganha-dentes. É demais, não percam. Aliás, o link dá para um player que ela conta 4 histórias. E a bruxa reganha-dentes é a 4ª. Então, quem não quiser ouvir as outras, você tem que ir clicando assim naquela setinha que tem o tracinho do lado, que ele vai pulando de uma história para outra. Clica uma, clica 2, aí vocês vão ouvir a última história. Mas eu recomendo... Embora ela conta também o Urso da Meia-Lua, não é? Não, acho que não. Ela conta histórias aquele do primeiro homem e primeira mulher. Ela conta aquela dos 2 meninos que se beijam com a borboleta, que é uma coisa demais. Olha, tem que ouvir. Eu acho que assim, vale super a pena ouvir todas. Mas quem quiser ficar focado mais nas bruxas, vai direto para a última. E quando tiver tempo, ouçam as outras, que são maravilhosas. Ela é uma contadora de histórias esplendorosa. Então, hoje eu vou abrir um pouquinho com a nosso Caliban e a Bruxa, para dar uma situada em algumas coisas que eu acho que já dialogam com o que a gente já contou e vão dialogar com o que virá, e aí a gente depois vai para o João e Maria e a Baba Yaga. Hoje eu vim até aqui meio temática, vim com a minha babusca, já que é Baba Yaga, a bruxa russa, trouxe a minha canequinha temática. Então, eu peguei aqui uns fragmentos que eu colei aqui do Caliban e a Bruxa para dar um apanhado assim, dos acontecimentos para a gente tomar pé, né? Do quanto que as mulheres foram perdendo, o que elas tinham e o que elas foram perdendo, né? É na luta antifeudal que encontramos o primeiro indício na história europeia da existência das raízes de um movimento de mulheres que se opunha à ordem estabelecida e contribuía para a construção de modelos alternativos de vida comunal. A luta contra o poder feudal produziu também as primeiras tentativas organizadas de desafiar as normas sexuais dominantes e estabelecer relações mais igualitárias entre homens e mulheres. Na aldeia feudal não existia uma separação social entre a produção de bens e a reprodução da força de trabalho. Todo trabalho contribuía para o sustento familiar. As mulheres trabalhavam nos campos, além de criar os filhos, cozinhar, lavar, fiar e manter a horta. Suas atividades domésticas não eram desvalorizadas e não supunham relações sociais diferentes das dos homens, tal como ocorreria em breve na economia monetária, quando o trabalho doméstico deixou de ser visto como um verdadeiro trabalho. Se também levarmos em consideração que na sociedade medieval as relações coletivas prevalecem sobre as familiares e que a maioria das tarefas realizadas pelos servos era realizada em cooperação com outras mulheres, nos damos conta de que a divisão sexual do trabalho, longe de ser uma fonte de isolamento, aquilo que que eu falei na outra aula, né? Constitui uma fonte de poder e de proteção para as mulheres. Era a base de uma intensa sociabilidade e solidariedade feminina que permitia às mulheres enfrentar os homens, embora a igreja pregasse pela submissão e a lei canônica santificasse o direito do marido a bater em sua esposa. As mulheres, em todas as classes, se viram afetadas de um modo muito negativo com a chegada desse novo sistema capitalista mercantilista, né? A crescente comercialização da vida reduziu ainda mais seu acesso à propriedade e à renda nas cidades comerciais italianas. As mulheres tinham perdido o direito a herdar 1/3 da propriedade de seu marido. Se o marido morresse, ela tinha direito a 1/3 e o resto para os filhos. Depois ela perdeu esse direito e ia tudo direto para os filhos homens.
nas áreas rurais foram excluídas da posse da terra, especialmente quando eram solteiras e viúvas. Perdia, o marido morria para o irmão do marido, ia para o homem da família mais perto do marido. A mulher não tinha mais direito. Consequentemente, no final do século XIII, encabeçaram o movimento de êxodo do campo, sendo as mais numerosas entre as migrantes rurais nas cidades. E no século XV, constituía uma alta porcentagem da população das cidades. Aqui, a maioria vivia em condições de pobreza, fazendo trabalhos mal pagos, como servas, vendedoras ambulantes, comerciantes, muitas vezes sem licença, então sujeitas a apreensão, multas, fiandeiras e também membros de guildas menores e prostitutas. No entanto, a vida nos centros urbanos, aí tem os dois lados dessa ida das mulheres para a cidade, né? O lado que continuava sendo difícil, mas, por outro lado, elas tinham mais autonomia, entre aspas, uma autonomia restrita, mas sim, uma independência, não é bem autonomia, uma independência desses homens, né? Na vida dos centros urbanos, entre a parte mais combativa da população medieval, dava-lhe uma nova autonomia social. As leis das cidades não libertavam as mulheres. Poucas podiam arcar com os custos da, entre aspas, liberdade citadina, como eram chamados os privilégios ligados à vida na cidade. Porém, na cidade, a subordinação das mulheres da tutela masculina era menor, pois agora podiam viver sozinhas ou como chefe de família com seus filhos, ou podiam formar novas comunidades, frequentemente compartilhando da moradia com outras mulheres. Nas cidades medievais, as mulheres trabalhavam como ferreiras, açougueiras, padeiras, caneleiras, chapeleiras, cervejeiras, cardadeiras e comerciantes. No século XIV, as mulheres também estavam tornando-se professoras escolares, bem como médicas e cirurgiãs, como a gente viu aquele grupo que eu falei, né, das 16 médicas, agora eu vou falar delas de novo. Ó. Começam a competir com homens formados em universidades, obtendo, em certas ocasiões, uma alta reputação. 16 médicas, dentre elas várias mulheres judias especializadas em cirurgia ou terapia ocular, foram contratadas no século XVI pela prefeitura de Frankfurt. Aí o que acontece? Quando as mulheres vão conseguindo botar as manguinhas de fora, o patriarcado vem e fala, opa, peraí, não pode não. Então, à medida que as mulheres ganhavam mais autonomia, sua presença na vida social passou a ser mais constante nos termos dos padres que repreendiam sua indisciplina. Então, os sermões eram repletos de policiamentos contra as mulheres. Em resposta à nova independência feminina, vemos o começo de uma reação misógina, mais evidente na sátira dos fabliaux. Fabliaux eram os primeiros, eram o nome dado para pequenas histórias satíricas e narrativas populares cômicas, muitas vezes em versos da literatura francesa da Idade Média. E nesses fabliaux, olha só como também os intelectuais ajudaram nesse processo, as pessoas, quer dizer, eram os homens que dominavam, né? Seja do poder político, religioso, social ou intelectual, econômico. Todo mundo, quando viu as mulheres botando a manguinha de fora, não interessava. Então, vamos ridicularizar, vamos chamar atenção, vamos dar penitência. E aí surge, nessa época, o movimento dos hereges. Gente, eu fiquei fã dos hereges. Eu acho que naquela época eu seria uma herege, estaria lá na frente. Movimentos heréticos foram uma tentativa consciente de criar uma sociedade nova. As principais seitas hereges tinham um programa social que reinterpretava a tradição religiosa e, ao mesmo tempo, eram bem organizados do ponto de vista de sua disseminação, da difusão de suas ideias e até mesmo de sua autodefesa. Não foi por acaso que, apesar da perseguição que sofreram, persistiram durante muito tempo e tiveram um papel fundamental na luta antifeudal. A heresia popular era o equivalente à teologia da libertação para o proletariado medieval. Selou marcos, demandas populares de renovação espiritual e justiça social, desafiando em seu apelo a verdade superior,
tanto a igreja quanto a autoridade secular. A heresia denunciou as hierarquias sociais, a propriedade privada, a acumulação de riquezas e difundiu entre o povo uma concepção nova e revolucionária da sociedade que, pela primeira vez na Idade Média, redefinia todos os aspectos da vida cotidiana: o trabalho, a propriedade, a reprodução sexual e a situação das mulheres, colocando a questão da emancipação em termos verdadeiramente universais. A igreja usava a acusação de heresia para atacar toda forma de insubordinação social e política. Por exemplo, heréticas eram as tecelãs, porque foram ameaçadas de excomunhão por não ter entregado a tempo o produto de seu trabalho aos mercadores, ou por não terem feito adequadamente seu trabalho. Então, a igreja controlando a produção de trabalho, a economia. Eram policiadas de todos os lados. Então, se você não trabalha bem, você é excomungada. Aí eu vejo tanta similaridade entre a Idade Média e os tempos que nós estamos vivendo, especialmente aqui no Brasil. À medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo que essa mistura de igreja, e política e economia é uma mixórdia que não dá certo, né, minha gente? Aí vem um trechinho da história da bruxaria. Ele mostra um pouco como é que, então, foi se criando esse lugar onde havia muita pressão, pouco dinheiro, muito trabalho para pouco dinheiro, uma divisão completamente desigual, né, da riqueza, uma precariedade na saúde. Eram tempos muito precários, muito difíceis, e as intempéries, a colheita que se perdia. Então, aconteciam muitas desgraças, como sempre aconteceu e sempre vão acontecer, e era preciso que alguém fosse culpado para poder haver essa catarse, para poder expurgar, né? Então, quando um feiticeiro é identificado como agente de um poder hostil a determinada sociedade, isso faz a comunidade persegui-lo de qualquer maneira. Dá aos ortodoxos um senso de camaradagem e de autojustificação, uma vez que essa pessoa identificada como bode expiatório, a sociedade pode projetar sobre ela todo tipo de maldade que reprimiu em si mesma. Assim como as pessoas são passíveis de cometer e de fato cometem o erro de projeção negativa, atribuindo aos outros os sentimentos de hostilidade que têm dentro de si mesmas, também as sociedades podem demonizar seus oponentes. A maior parte dos rancores e genocídios étnicos, políticos ou religiosos deriva da demonização dos oponentes. A projeção negativa é reforçada pela culpa, porque o bode expiatório precisa ser culpabilizado. Caso contrário, a culpa de transformar alguém em bode expiatório deverá ser muito maior, quase insuportável para quem a projetou. Então, vamos culpar, vamos demonizar, porque aí ok, né? Ok. Como o Hitler fazia com os judeus eram sempre chamados de ratos, né? De animais. Quando você desumaniza, né? Fica muito mais fácil, quando você tira o aspecto humano, de você maltratar, demonizar, porque não se tratam de humanos. E aí eu posso depositar sobre estes seres que não são humanos todo o meu ódio, né? Todo o meu ódio dentro do meu ser. Você tem fome de quê? Então, vou começar a entrar nessas bruxas, porque elas têm fome de quê, né? Tomar a bruxaria como algo sem importância, trivial, é um erro em muitos sentidos. Durante as perseguições às bruxas entre 1450 e 1750, 300 anos, aproximadamente 110 mil pessoas foram torturadas sob a acusação de bruxaria, sendo que 40 mil a 60 mil delas foram executadas. Esse fato cruel, certamente, não é trivial. A caça às bruxas torturou ou matou uma em cada 1000 pessoas da época, que é 0,1% de toda a população.
pode considerar 0,2% das mulheres da época.